Auditoria da Controladoria Geral da União confirmou recentemente que houve uso indevido de verbas destinadas aos índios no Mato Grosso do Sul. Entre as irregularidades, a Controladoria cita superfaturamentos, licitações dirigidas, pagamentos por serviços não prestados, má fiscalização de obras e o aproveitamento de material considerado de baixíssima qualidade. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado Geraldo Rezende, do PPS do Estado do Mato Grosso do Sul, sobre os resultados dessa auditoria e sobre o que isso significa para um Estado que infelizmente esteve há pouco tempo nas manchetes quando crianças indígenas morreram de fome. Afinal de contas, o Mato Grosso do Sul é considerado um dos maiores celeiros do Brasil. Deputado, é um prazer tê-lo conosco novamente. Prazer é todo meu. Deputado, o que o senhor diz dessa auditoria realizada pela Controladoria Geral da União, aliás, a seu pedido, né? Nós fizemos aqui uma comissão externa que foi verificar em loco a morte das crianças indígenas no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. E entregamos esse relatório à Controladoria Geral da União, ao ministro Valdir Pires. Enviamos também para o Ministério Público Federal, entregamos no Palácio do Planalto, e solicitando providências acerca daquilo que foi elaborado e que foi apontado no relatório. Foi com muita satisfação que tivemos essa resposta no relatório preliminar, encaminhado pelo ministro Valdir Pires, onde todas mesmo, indícios de irregularidades apontados naquele relatório foram comprovados por esse relatório preliminar. O ministro ficou de nos próximos 30 dias encaminhar um relatório final, mas lá mostra claramente que houve superfaturamento de obras lá em Mato Grosso do Sul, houve muitas vezes má fiscalização em algumas obras em andamento, ao lado de haver uma relação muito promíscua entre fornecedores de materiais e fornecedores de serviços para com a coordenação regional lá em Mato Grosso do Sul da FUNASA. Bom, mas o que tudo isso diz ao senhor diante do quadro que nós estamos vivendo? O senhor acha que isso aí é um reflexo dessa crise, de alguma maneira? O senhor acha que não tem vinculação, é só um problema de má administração, ponto final? Como é que o senhor relaciona esse fato, essas maracutaias, como temos aqui uma matéria no jornal, o exemplo mais evidente de maracutaia ocorreu no pregão 74/2004, no item 12, valor de R$36 mil, no qual houve impropriedade relativa ao quantitativo de comprimidos adquiridos. Quer dizer, como é que o senhor vê essa relação entre o que está acontecendo hoje, essa crise política e isso aí? Eu entendo primeiro que a gente precisa deixar bem claro que existe uma relação de causa e efeito entre a morte de dezenas de crianças, repito, dezenas de crianças indígenas em Mato Grosso do Sul, quando recursos foram desviados. Então nós precisamos de responsabilizar aqueles que, à frente de órgãos tão importantes como a FUNASA, lá no meu estado, deixaram a situação chegar ao limite que se chegou. E, em segundo lugar, que há uma relação hoje com tudo que está acontecendo no país. Ou seja, houve um aparelhamento da máquina estatal por parte de pessoas que seguramente não eram as mais apetrechadadas ou as mais qualificadas para poder dirigir entidades e órgãos tão importantes como este, e que fizeram com que acontecesse isso que aconteceu lá no meu estado e no Mato Grosso também. Falando sobre aparelhamento, deputado, muitas pessoas com quem eu converso nesses telejornais, nesses programas, dizem que o aparelhamento, pura e simplesmente, é um fato da vida política. Quer dizer, um partido que chega ao poder, ele tenta colocar pessoas de confiança ou da sua confiança, basicamente, em postos-chave para poder dar seguimento ao seu projeto de governo. Mas parece que nesse caso não houve essa preocupação de gente qualificada, não é isso? Eu entendo que é preciso a gente fazer uma discussão sobre o número desses cargos de confiança. Hoje, inclusive, tramita vários projetos aqui para tentar diminuir, fazer com que a gente crie uma máquina estatal que seja profissionalizada. Ou seja, que o mínimo de cargos sejam mudados quando se muda o governo, como acontece nas democracias mais avançadas do mundo. Na França parece que são 120 cargos. Agora, o que acontece e aconteceu no nosso país,
e que nós não fazemos só crítica a esse governo, também a governos anteriores, é que quando se muda o governo, se muda todo o aparato de cargos de confiança, e muitas vezes isso, ao lado de implicar um retardo no andamento do serviço, faz com que muitas vezes a indicação política recai sobre pessoas que não são as mais qualificadas ou que às vezes não têm nenhum treinamento para poder dirigir os órgãos para os quais eles são destinados. E o único critério que se faz é o critério de ser companheiro, de ser filiado ao partido. Isso faz com que aconteça o que aconteceu em Mato Grosso do Sul, quando nós tínhamos pessoas anteriormente na condução dos trabalhos, que era referência do tratamento da saúde indígena no país, inclusive reproduziu todo o trabalho que estava sendo feito em Mato Grosso do Sul em outras unidades da federação, e lá éramos referências no tratamento da saúde indígena. Foi, inclusive, modificado decretos para possibilitar pessoas que antigamente eram sindicalistas, para que eles pudessem ter ascensão, e quando tiver ascensão, fizeram que acontecesse isso que aconteceu lá, ou seja, todos aqueles ganhos que tivemos no programa de saúde indígena foram por água abaixo, ou seja, os indicadores de saúde pioraram sensivelmente, e mais ainda, o retrato mais perverso disso é a morte de crianças em pleno século XXI, no estado que o próprio material de início da reportagem diz, do programa diz, um dos segredos do país, e a gente ter crianças morrendo de fome no estado que mais produz alimentos no país. Bom, e agora olhando para o futuro, o que está sendo feito para sanar esse problema localmente no Mato Grosso do Sul, e o que está sendo feito aqui no Parlamento para que esse tipo de aparelhamento, entre aspas, indevido, ou assodado, ou desqualificado, ocorra no futuro? Nós estamos acompanhando e cobrando de todos os órgãos para onde nós remetemos o relatório final. Um órgão que está fazendo uma tomada de contas especiais é o próprio Tribunal de Contas da União. A CGU, com esse relatório preliminar, e eu espero que termine nos próximos 30 dias o relatório final, vai nos subsidiar para que nós possamos tomar outras providências. Porque providências também junto ao Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral da República. Não adianta apenas punir esses que fizeram esse tipo de coisa, é preciso preparar o terreno para que isso não ocorra de novo, né? Nós estamos apontando, inclusive, cobrar a responsabilidade desses que deixaram a situação chegar ao limite que chegou. E criar um mecanismo para que o critério de meritocracia, ou seja, de mérito, seja o critério que possa balizar a condução das pessoas nos cargos de direções em órgãos tão importantes como a FUNASA. E o resgate da própria imagem da FUNASA em Mato Grosso do Sul tem que se fazer mais ainda nesse momento, quando há uma nova direção na FUNASA a nível de país. Eu estou acreditando muito no novo presidente da FUNASA e espero que ele possa encaminhar para Mato Grosso do Sul pessoas que sejam competentes e estejam também sintonizados com o momento crítico que passa a FUNASA em Mato Grosso do Sul, para poder resgatar, inclusive, o papel que ela sempre exerceu e que ela precisa exercer para a gente resgatar a questão da saúde indígena no nosso estado. Deputado Geraldo Rezende, do PPS do Mato Grosso do Sul, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso Palavra Aberta. Eu agradeço e me coloco sempre à disposição. Muito obrigado. Os resultados dessa auditoria encomendada pelo deputado Geraldo Rezende serão alvo de uma tomada de conta especial por parte do Tribunal de Contas da União. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Palavra Aberta.